Nesse momento, eu queria convidar para compor nossa mesa o nosso pastor Weber, que ele possa estar vindo integrar a nossa mesa. O pastor Weber vai tratar hoje das temáticas teológicas a respeito das questões de saúde mental. Gostaria de convidar também a nossa irmã Patrícia Vital, ela que é psicóloga, tem desenvolvido um trabalho aí em diversas UBSFs e também no CREA. E gostaria, por fim, para finalizarmos a composição da mesa, convidar a nossa irmã Ayana Carla, ela que é mestre em psicologia e também cristã da Igreja de Campina Grande, e que aceitou prontamente nosso convite para estar presente aqui nesse momento. Aproveito para saudar a igreja mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Vou pedir para que fiquemos de pé, para que a gente possa iniciar esse momento com a palavra de oração. Vamos curvar nossa fronte. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que estamos tendo na manhã de hoje, de tratar de um assunto tão delicado, tão importante aos nossos dias. Direciona-nos, Senhor, nesta discussão, de modo que possamos expor esse assunto com reverência, com respeito, com sensibilidade, de modo que todos nessa manhã sejamos edificados, Senhor. Que Teu Espírito nos conceda entendimento e direcione esse momento para a glória do Teu nome. É assim que eu te oro e te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus queridos. Então, como eu já havia mencionado, nós estaremos hoje tratando sobre o Setembro Amarelo. No mês de setembro, como creio que já seja muito comum na mentalidade de todos nós, determinados meses do ano receberam cores para tratar de certas temáticas, como é o caso do Outubro Rosa, do Novembro Azul e, no caso do mês de setembro, é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo tratar de assuntos concernentes a doenças mentais, transtornos mentais. Então, nesse momento, eu gostaria que o nosso pastor iniciasse aqui a nossa pauta de hoje, nos respondendo como a Bíblia entende, enxerga o sofrimento e a dor. Eu passo agora a palavra para o pastor. Irmãos, bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus a vocês e às irmãs que estão aqui, o Igor também, nosso seminarista. Nós queremos louvar a Deus por estar tratando desse assunto hoje pela manhã. Ok. Essa é uma pauta muito importante que nós, muitas vezes, não damos o valor devido a ela e, em razão disso, há tanta má compreensão no segmento evangélico em relação aos sofrimentos que envolvem a alma humana. E é interessante perceber que a Escritura ela tem uma resposta no que tange à origem do sofrimento. Ela aponta para o fato de que o mal no mundo ele é resultado do pecado, mas não necessariamente de pecados. O que significa dizer isso? Que quando Deus criou todas as coisas, como diz a Escritura no capítulo 2 de Gênesis, tudo era muito bom. Ocorre que, em razão da rebelião humana, da queda humana, a Escritura nos diz que o mal entrou no mundo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então o sofrimento, ele é naturalmente, de acordo com a Escritura, consequência da queda humana, mas não necessariamente consequência de pecados específicos. O que é que isso significa dizer? Muitas vezes nós somos propensos a cometer o erro, o pecado dos amigos de Jó, que associavam o sofrimento de Jó a algum pecado, a alguma culpa que ele tivera, que ele houvesse cometido, né? Algum erro que ele tivesse cometido. Então muitas pessoas cometem esse erro de associar o pecado a o sofrimento a algum pecado particular que alguém tenha cometido. Esse é um erro porque nem sempre nós sofremos porque cometemos erros. Sofremos porque vivemos num mundo caído. Sofremos porque vivemos num mundo sujeito às consequências da nossa rebelião contra Deus. Então, por essa razão, nós nos envolvemos em situações que trazem dor, que trazem sofrimento à nossa existência aqui nesse mundo. Agora, é interessante perceber que a Escritura não só ensina que
desde que o pecado entrou no mundo, os homens passaram a sofrer. Ela também ensina que Deus tem o poder de converter o mal, o sofrimento, em bênçãos no caminho da sua providência. A gente, quando escuta José, depois de todo o sofrimento que ele passa, olhando para o seu passado, naquele momento, no capítulo 49, capítulo 50 de Gênesis, em que os seus irmãos chegam, depois da morte do seu pai, para tentar obter um perdão que não lhes permitisse sofrer as consequências do que haviam feito contra José, quando eles o venderam como escravo. José olha para eles assim, chorando, e diz: não fostes vós quem me trouxestes para o Egito, foi Deus para salvar toda uma geração. Então a gente olha para o caminho da vida de José, a gente percebe um caminho de sofrimento, de traição, de dores na alma, de acusações injustas contra ele, mas José entende que Deus estava no controle da providência, a providência de Deus estava no controle do seu sofrimento. Então a gente tem que sempre entender que quando sofremos, quando passamos momentos difíceis, isso não significa dizer que Deus quer que nós soframos por sofrer, mas Deus tem um caminho também quando permite que nós passemos momentos difíceis. E por essa razão eu confio muito quando passo momentos difíceis que não compreendo, naquilo que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Então até o nosso sofrimento, de alguma forma, ele está sob o controle de Deus. E por fim, eu aponto para uma promessa da Escritura Sagrada de que nós que somos cristãos temos a esperança de que o sofrimento terá fim, sim. Quando Cristo inaugurar o seu reino eterno, a promessa da palavra de Deus em Apocalipse é de que naquele novo céu, naquela nova terra, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós nos consolamos com essa palavra de esperança que a palavra de Deus nos oferece. E eu encerro minha palavra introdutória aqui com o fato de que nós temos em Cristo a revelação mais plena do fato de que Deus tem interesse em se envolver em nosso sofrimento aqui nessa vida. Porque em Cristo a gente vê que Deus esteve pronto a sofrer por nós. E nós encontramos Jesus encarnado, a encarnação de Jesus, considerando que Ele é Deus, já significou a disponibilidade de Deus de sofrer. Sofrer não só no corpo, sofrer na alma também. A gente vê o registro do Novo Testamento, nós encontramos diversos momentos de Jesus em que Ele chora, em que Ele sofre angústias no corpo e na alma por causa de nós. O que aponta para o fato de que Deus quer se envolver conosco, quer nos ajudar em nossos sofrimentos e nossas lutas. Amém, pastor. Só uma observação aqui. Eu queria que algum irmão, por gentileza, trouxesse água para a gente. Nós estamos até o momento sem água. Se algum irmão, por gentileza, puder, eu agradeço bastante. Só acrescentando um pouco na fala do pastor a respeito do que a Bíblia trata do sofrimento, enquanto ele falava, eu lembrava de um antigo louvor puritano, chamado Jesus das Cicatrizes, que num determinado trecho desse louvor diz o seguinte: falsos deuses sempre fortes não conhecem o abandono, que só conheceu o Deus que tropeçou até seu trono. Fostes morto e humilhado pelas mãos de homicidas. Ó Jesus, és um Deus que tem feridas. Nós temos e cremos num Deus que sofreu e que entende os sofrimentos humanos. Um Deus que esteve nesse mundo e sentiu o pesar que esse mundo traz, que chorava ao ver a maneira como o pecado totalmente desconfigurou aquela bela criação do Gênesis. Mais à frente a gente falará mais a respeito dessa questão do sofrimento, mas nesse momento eu quero voltar-me novamente à pauta, agora levando a discussão para as nossas irmãs Patrícia e Ayana, e eu queria saber um pouco sobre qual é a origem da campanha do Setembro Amarelo, e que vocês pudessem nos apresentar alguns dados estatísticos sobre essa questão concernente ao suicídio no Brasil. Nós sabemos que o Setembro Amarelo tem essa temática, é o mês de prevenção ao suicídio. Então, eu queria saber de vocês essas duas coisas, por gentileza. Graça e paz a todos e todas. Essa campanha do Setembro Amarelo, inicialmente, teve a origem lá nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., ele morreu por suicídio no ano de 94,
E aí, esse jovem, ele tinha muitas habilidades mecânicas, né? Era um jovem muito prestativo, muito amoroso, tinha bom relacionamento tanto com a vizinhança como com os pais. E por ele ter essa habilidade mecânica, ele reformou um carro lá, que era um Mustang, né, um Ford, e pintou ele todo de amarelo, né? E como esse jovem chegou a cometer suicídio, e aí eu falei cometer, mas hoje em dia não se aprova muito usar essa palavra cometeu, sabe? Se pede que se use morreu por suicídio, mas aí a gente vai falando aqui, né? Então, aí, quando ele morreu por suicídio, a família começou a distribuir fitinhas amarelas, né, simbolizando aquele carro que ele tinha tanto apreço, né, que ele reformou e pintou lá de amarelo. Cartõezinhos com frases, né, dizendo você não está sozinho, procure ajuda. Cartõezinhos de valorização à vida. Então, a família, depois da perda desse filho, e os vizinhos, um filho considerado um filho muito bom, né? E que a mãe, os pais relataram que não apresentava sinais. E isso nos chama a atenção também, né? Porque a gente sempre fala muito sobre os sinais, né? Só que no caso desse jovem, nem a família, nem os vizinhos nunca conseguiram identificar sinais ali. Então, eles começaram a promover essa campanha, né, de valorização à vida lá nos Estados Unidos, que acabou vindo também para o Brasil, né, em 2015, no Brasil, começou essa campanha do Setembro Amarelo, né, que é de valorização à vida, de prevenção ao suicídio, valorização da vida e também da importância de se falar sobre a saúde mental, que a gente sabe que em muitos lugares ainda hoje, mesmo depois desse tempo inteiro, né, de campanha, ainda é tratado, o assunto de saúde mental ainda é tratado com tabu, com estigmas, né? Então, essa campanha, ela foi essencial, né? Pois a gente vai trabalhar sobre isso, vai divulgar informações, trazer de forma psicoeducativa essas informações, informando as pessoas, né, que existe uma saída, existem meios, né, acolhendo essa demanda e assim diminuindo o estigma, e assim fazendo com que as pessoas procurem ajuda, se sintam um espaço, né, para procurar ajuda. E agora minha colega vai falar sobre algumas estatísticas e o porquê de ser tão importante falar, né, sobre a campanha de Setembro Amarelo, né? A paz, igreja. Nossa. É importante a gente falar um pouco sobre os dados, né, do suicídio, porque no mundo, em 2019, a OMS ela computou que foram registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo, né? Sem contar aqueles que são subnotificados, ou seja, aqueles que não chegam para contabilizar. Então, quer dizer aí que em 2019, pelo menos, aí estima-se 1 milhão de casos no mundo. Mas de 2019 para 2024, a gente passou por uma pandemia, passaram aí, 5 anos. Então, certamente, esses números aumentaram muito, né? E, especialmente no Brasil, a gente vê que esse número tem crescido muito. Diferente de outros países, por exemplo, na Europa, em que essa campanha já vinha sendo, né, desenvolvida. Então, a gente vê que lá os números têm decaído, mas no Brasil tem aumentado muito. E aqui se registram aproximadamente 14 mil casos por ano, que é muito, e quer dizer que tem aí, em média, 38 pessoas que morrem por suicídio por dia no Brasil. E isso é muito, né? E quando a gente fala de gênero também, é importante dizer que 12,6% por cada 100 mil homens, em comparação a 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. Ou seja, se a gente for comparar ali numa amostra de 100 mil pessoas, muito mais homens morrem por suicídio do que mulheres. Mas quando a gente vai falar de diagnóstico de depressão, por exemplo, existem mais mulheres diagnosticadas com depressão do que homens. E Sim. quando a gente vai falar em tentativas, as Sim. mulheres tentam mais. Só Sim. que a tentativa delas não tem tanto sucesso quanto a dos homens, né? Ou seja, elas tentam mais, mas não chegam, né? Tem uma porcentagem aí menor de chegar à passagem do ato, né? Já os homens, eles tentam menos, mas quando tentam, são mais eficazes no método, assim, né?
Isso é muito grave, né? Quando a gente fala sobre isso também e sobre a questão do diagnóstico, né? Se mais mulheres são diagnosticadas, mas mais homens morrem por depressão, por suicídio, então talvez a gente tenha aí muitos casos subnotificados de homens que estão passando por um processo aí depressivo e eles não chegam a buscar tratamento e nem chegam a buscar uma ajuda, né? Então isso é também um dado importante da gente trazer. Isso, são dados muito alarmantes, né? E por isso a importância de trazermos questões como essa para dentro do seio da igreja, porque certamente, diante de notícias e mais notícias que são propagadas pela mídia a respeito dessa questão, a gente se pega preocupado. Nosso coração se enche de ansiedade e insegurança diante dessa circunstância, diante desse quadro tão calamitoso que a gente vive recentemente. Mas, de fato, esse problema não é um problema antigo. Isso já perdura por muitos e muitos anos. E nesse sentido, eu acho que a dúvida que surge no nosso coração, de antemão, quando nós nos deparamos com esses números, é: pessoas de Deus podem enfrentar a depressão e outros tipos de transtorno da alma? Como nós, cristãos, entramos nesse quadro de estatística? Eu queria saber do nosso pastor a respeito dessa questão. Irmãos, essa pergunta, ela parte do pressuposto equivocado que existe no nosso meio. Depressão é sinônimo, depressões ou doenças da alma é sinônimo de falta de fé, de falta de conversão, de falta de experiência com Deus. E isso é um discurso muito comum entre muitos de nós evangélicos. Desde muito se comenta nos nossos círculos que cristãos não deveriam enfrentar doenças dessa natureza. Aliás, nem são tratadas entre nós como doenças, são tratadas muitas vezes como problemas que envolvem questões espirituais, como falta de fé ou demônios, e essas são concepções equivocadas. É claro que a Bíblia não apresenta um relato assim da depressão tal como a ciência moderna analisa. Nós não vamos encontrar nenhum tipo de quadro clínico registrado, um diagnóstico na Escritura, você não vai ter isso. Entretanto, se qualquer psicólogo, eu tomaria talvez as meninas aqui como referência nesse momento, elas poderão falar, quando eu li alguns textos aqui com mais precisão, nós chamamos alguns personagens bíblicos, a partir da narrativa que a Escritura apresenta de suas vidas e dos seus próprios discursos, certamente seria possível fazer uma espécie de anamnese, diagnóstico do quadro que eles viviam, né? Quando a gente toma, por exemplo, figuras como Elias, e o registro que Elias faz de sua própria experiência naquele momento em que ele enfrenta os profetas falsos de Baal, ele os desafia, e Jezabel, a esposa de Acabe, ameaça matá-lo, e ele foge e se esconde numa caverna, e o texto nos diz assim, lá em 1 Reis 19, verso 1 em diante: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Se nós continuarmos a leitura aqui, Elias está escondido numa caverna, com receio da ameaça que lhe faz Jezabel. Ele pede a morte a Deus, ele se abstém de comer, é Deus quem o instrui para que se levante, coma, percorra um caminho, porque ele vai continuar o seu ministério, ungindo o novo rei, ungindo o novo profeta em seu lugar. O quadro de Elias me parece muito semelhante ao quadro de alguém que está vivendo um processo de depressão e que anseia pelo fim de sua vida. Mas não fica só em Elias. Se a gente lê, por exemplo, os discursos que Jó faz no seu livro, a gente descobre realmente um homem que, em razão dos diversos sofrimentos que lhe acometem, ele se vê num desespero tão intenso que ele chega a pedir, de fato, a morte. Jó, no capítulo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. É interessante a gente perceber isso, porque Jó é tomado por nós como sendo um exemplo de alguém que tem fé.
fé em meio ao sofrimento, alguém que não blasfema contra Deus em meio ao sofrimento. Inclusive, alguém a quem Deus toma como referência para dizer que é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. Mas o registro que nós temos em Jó, eu diria inclusive que Jó é um dos livros mais difíceis de interpretar do Antigo Testamento, porque nós temos ali os discursos do narrador de Jó, nós temos os discursos de Jó, os discursos dos amigos de Jó acusando Jó, nós temos os discursos do diabo falando com o Senhor, e nós temos os discursos de Jó falando muita besteira. Ele, no momento de dor, quando a gente está sofrendo, a gente tenta falar muita coisa que a gente se arrepende depois. Inclusive o próprio Jó se arrepende no final, ele diz assim: falei de coisas que eu não me entendia, coisas que são muito altas para mim. E nós temos os discursos de Deus consolando Jó, fazendo-lhe perguntas para as quais Jó não tem resposta. Mas lá no capítulo 3, veja o que Jó chega a dizer. Disse Jó, capítulo 3, verso 2: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele as nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. E aí vem uma série de descrições que refletem a angústia e a dor que ele sofre. A gente pula para o capítulo 30 de Jó, a gente encontra ele descrevendo essa dor mais uma vez. Ele diz assim: agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como agora da minha túnica. Ele vai falar, inclusive, aqui tem uma versão que ele diz assim: a depressão se apoderou de mim. Esse registro aqui é um registro que apresenta dores que envolvem não só o corpo, que envolve a alma de Jó, inclusive gerando nele o desejo pelo fim de sua vida. Nós poderíamos ver registros assim em Jonas, em Jeremias, e até Paulo em algum momento que chega a dizer que o desejo da morte se apoderou dele em face do sofrimento que ele acometeu no seu ministério. Então, irmãos, é um equívoco a gente olhar para a dor que assola a alma de muita gente crente em nosso meio e nós piorarmos a dor dessa pessoa, fazendo-a sentir culpada porque sofre. Eu li pela primeira vez o diário de David Brainerd, que foi o noivo da filha do reverendo Jonathan Edwards, um missionário que dedicou sua vida aos índios peles vermelhas nos Estados Unidos. No seu diário, David Brainerd apresenta. Morreu muito jovem, o rapaz morreu muito jovem, antes mesmo de casar com a sua noiva, filha do Dr. David Brainerd. E no diário dele, a gente percebe claramente os sintomas de alguém que vive se culpando, depressivo, sofrendo, que evidentemente, à luz do tempo em que viveu, não teria diagnóstico para aquilo como nós temos hoje em dia. Mas certamente é um registro de alguém que inclusive se culpa por um erro que cometeu na adolescência, quando respondeu mal a um professor. Para a cultura da época, isso era profundamente ofensivo, né? E ele passa a vida se culpando, pedindo perdão eternamente a Deus pela mesma coisa que já havia confessado no passado. Isso aponta exatamente para alguém que sofre problemas, transtornos que envolvem o sofrimento da alma. E, nesse sentido, eu diria que pior, irmãos, pior do que estar doente é não poder admitir que está doendo. É não poder admitir que está doente. Muita gente vive assim no nosso meio porque tem receio de dizer que sofre na alma, com receio de sofrer estigma no nosso meio. De modo que nós devemos evitar todo tipo de discurso que estabelece qualquer preconceito com quem sofre feridas e doenças da alma. Eu acho que ficou muito bem claro, né, pela colocação do pastor, que nós não somos privados de nenhum tipo de sofrimento. O próprio Jesus nos admoesta dizendo que no mundo teremos as mais diversas aflições, mas ao mesmo tempo ele nos chama a ter bom ânimo. Eu acho que um adendo é interessante quando a gente pensa sobre os personagens bíblicos e associa, né, eles a algum tipo de transtorno psicológico, é porque a gente, como o pastor bem colocou, a gente está fazendo inferências.
Nós não temos como diagnosticar, porque, como foi colocado aqui pelo pastor, nenhum desses personagens passou por nenhum processo de terapia, de anamnese, de análise nenhuma. E o adendo que eu faço é justamente nesse sentido. Nós não precisamos buscar na Bíblia personagens que passaram por algum problema psicológico, com algum transtorno psicológico, para justificar os nossos, os que nós passamos. Tem muitas pessoas que acham que o cristão não sofre, muito por conta dessas ideias que são difundidas pelas teologias da prosperidade, em qual aspecto for, tanto na financeira quanto na própria teologia do coaching, né? Essa teologia do sentimento. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente vai em busca dos personagens bíblicos que passam por problemas desse tipo para dizer, olha, se Elias passou, eu também posso passar. E é importante que a gente perceba que você não precisa disso. Você não precisa buscar uma justificativa para o problema que você enfrenta. Porque você não é um super-herói, você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Nós sofremos, nós estamos num mundo de dores que jaz no maligno. Nós devemos buscar ajuda, nós devemos buscar a opinião daqueles que podem nos ajudar. Ora vai ser uma ajuda pastoral, um aconselhamento pastoral, ora vai ser uma ajuda psicológica propriamente dita. E nós precisamos ter essa sensibilidade. São muitos os nomes bíblicos ou extra-bíblicos de pessoas, de homens de Deus, tementes a Deus, que enfrentaram e muitos hoje enfrentam problemas como esse. O David Bryan foi mencionado aqui, Charles Spurgeon, ou mesmo Martinho Lutero. São muitos os homens e mulheres que sofreram com esse mal. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de entender que o sofrimento faz parte, infelizmente, desse mundo no qual vivemos. E, diante desse reconhecimento, buscarmos a ajuda enquanto podemos obtê-la. Nesse sentido, ainda falando sobre esses tabus que ocorrem dentro do nosso meio, eu, ao fazer a pesquisa, e até foi uma das justificativas para trazer essa discussão para dentro da igreja, é porque há muita inverdade sendo dita. Nós, muitas vezes, quando pensamos em excessos nesse sentido, nós logo associamos o pensamento aos pentecostais ou neopentecostais. Mas dentro do movimento reformado, há muita, mas muita desinformação a respeito de saúde mental. Muita desinformação mesmo. Eu não vou perguntar a vocês quem conhece aqui o John MacArthur, mas certamente muitos de vocês conhecem. Ele é autor de um dos principais livros sobre aconselhamento cristão. E eu estou mencionando o nome dele porque isso foi um caso público, tornou-se público. E trata-se de um pastor da igreja americana, da Califórnia mais especificamente. Um determinado painel onde discutia questões semelhantes na igreja onde ele preside, a Grace Church of the Valley, em abril desse ano, o John MacArthur ele afirmou que o aumento do diagnóstico de crianças com doenças mentais hoje, ou transtornos mentais, que seria o termo mais correto, não lhes ensina sobre responsabilidade pessoal. O pastor mencionou que o sofrimento que jaz no nosso mundo é em decorrência do pecado. Todos nós temos consciência disso. Se nós morremos, adoecemos e sofremos, é porque pecamos. No paraíso não havia nenhum tipo desses problemas, nós não enfrentaríamos nenhuma dessas aflições. E nas palavras do John MacArthur, ao dizer que uma criança sofre com TDAH, que seria o transtorno de atenção e hiperatividade, nós estaríamos retirando do pecado peso. A ideia que ele trata é basicamente essa. E pior, ele vai dizer que ao medicar essas crianças acerca dessas doenças, nós estamos apenas transformando-as em viciados em drogas e potenciais criminosos. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar exatamente o que o reverendo falou. Eu estava lendo um livro interessante chamado Uma Profissão Sem Razão. É um livro que mostra basicamente, e isso é bastante chocante para alguns de nós, que a psiquiatria e a psicologia estão finalmente admitindo as nobres mentiras que têm contado nos últimos 100 anos. E a principal mentira nobre é que existe doença mental. Agora, isso não é novo.
Você tem Thomas Sars escrevendo um livro que era a respeito da psiquiatria, sobre o mito da doença mental. E ele afirma claramente: não existe TEPT, que seria o transtorno de estresse pós-traumático, não existe TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, não existe o TDAH, como já mencionado anteriormente. Estas são mentiras nobres para basicamente dar desculpa e, no final de contas, medicar as pessoas, como sendo uma estratégia das farmácias para vender medicamento. Então, diante de afirmações tão sérias, tão pesadas, é natural que o povo de Deus se veja em dúvidas. Ora, John MacArthur, eu li o livro dele para aprender a ler a Bíblia. Eu li o livro dele sobre aconselhamento cristão e, de repente, eu escuto desse pastor esse tipo de coisa. E é por isso, e entre outros tantos motivos, que esse momento é tão importante, ele é tão necessário. E agora eu levo a palavra novamente a Patrícia e a Iana, justamente para elas tratarem a respeito da importância de falar sobre o assunto e quebrar esses estigmas e tabus referentes à saúde mental. É interessante, né, pensar sobre isso, porque acho que a gente tem essa ideia de que se a gente não fala sobre um problema, ele não existe. Mas ele existe, só que a gente só está perdendo a oportunidade de prevenir esse problema. Então, quando a gente fala sobre a importância de falar sobre a questão do transtorno mental, sobre suicídio nos ambientes, é justamente porque a gente está tentando aí prevenir que isso aconteça, né? Prevenir que o suicídio venha a acontecer, por exemplo, e que a gente está tentando levar informação às pessoas. Então, é necessário que se fale sobre isso em todos os ambientes, né? Que eu acho que também pensa-se muito de que existem ambientes específicos em que a gente pode falar sobre o suicídio. Então, a gente pode falar numa escola, a gente pode falar não sei, numa UBS, mas a gente não pode falar na igreja sobre isso, né? Mas a gente precisa falar na igreja, porque essas pessoas, elas estão na igreja também. E que bom que elas estão na igreja, porque a gente tem acesso a elas, a gente pode trazer informação para elas também e para todo mundo, que pode ajudar, né, na identificação, né, dos transtornos e na identificação de pessoas que estão passando por sofrimento. Então, acho muito relevante, né, a gente trazer isso, porque uma das coisas que a gente mais vê é justamente essa ideia, né, de que se não falar, não existe, e de que é uma questão de medicação, que as pessoas querem levar a medicação assim para níveis extremos e que não é necessário, que a gente não precisa tratar, mas é justamente diante desse tipo de discurso que a gente vai vendo que pessoas estão perdendo a oportunidade de se fechando, né? Se perdendo a oportunidade de entender mais sobre isso, entender o que elas estão passando e até ajudar outras pessoas. Então, é necessário que a gente fale sobre isso, porque existe. Né? Como vocês falaram, o sofrimento existe, ele é inerente ao ser humano, e a gente precisa falar sobre isso, porque não falar não vai fazer ele desaparecer. Vai fazer a gente não ter a oportunidade de tratar e de direcionar essas pessoas a buscarem tratamento. Nesse sentido, a gente retorna agora a palavra para o pastor, porque já ficou muito claro para todos nós que esta é uma realidade inata ao homem caído, inata ao homem após a queda. Antes de passar a palavra para o pastor, para que ele possa nos dar, então, uma perspectiva do que Jesus fala a respeito da dor, eu queria avisar os irmãos que vai passar aí um papelzinho, aqueles que quiserem só levantar a mão que o pessoal vai passar, para que vocês possam escrever perguntas e trazer para a gente, para que ao término dessa mesa redonda a gente possa estar respondendo, tirando suas dúvidas. Eu sei que vão surgir muitas, naturalmente, que o tema que nós estamos tratando muitas vezes não é tratado. E quando tratado, não é tratado da maneira correta, com o peso e a sensibilidade necessária. Então, agora, pastor, dado o aviso, eu queria que o senhor nos explicasse um pouco como Jesus pode nos ajudar com essa dor. Igor, antes de responder essa pergunta, deixa eu fazer uma pergunta à Patrícia e à Ana aqui. No passado, me parece que havia um receio de falar sobre suicídio, né, com a ideia de que, falando sobre, iria aumentar, né? O que mudou nesse sentido? Pronto, o que mudou? Eu ia até falar isso quando a Ana terminasse, aí depois eu falo. Havia, né, esse tabu, que a gente pode dizer assim, que se falar sobre suicídio iria aumentar os casos, né?
por conta de um fenômeno dentro da psicologia, né, a psicologia social, de que esse fenômeno se chama contágio. Só que, veja bem, hoje em dia, depois de muitos estudos e pesquisas, se observou que isso não existe. Esse fenômeno contágio, ele só acontece com, por exemplo, formas de abordar o suicídio de forma sensacionalista. Então, vamos lá numa rede social, um jornalista colocar fotos, meios que a pessoa cometeu suicídio. Aí isso realmente é comprovado que há esse fenômeno de contágio e pessoas que estão com ideação, depois de ver aquele e-mail, que houve, vamos supor, um êxito ali, ou aquela pessoa está sendo tratada como a pessoa, ninguém falava nada, ninguém fazia nada para aquela pessoa, mas depois que ela morreu, está ali, fulano era uma pessoa tão boa, pense num cidadão, era um cidadão esperancense, uma pessoa boa, ajudadora. Então, isso faz com que a pessoa que tem essa ideação, realmente, ela se sinta motivada, né? Mas, no entanto, falar como nós estamos falando aqui, já foi desmistificado isso, que não aumenta os casos de suicídio e não é motivação. Muito pelo contrário, ajuda a prevenir, como a Iana falou, né? Divulgando informações, né? Abrindo espaço para o diálogo. Então, esse mito ele já foi derrubado, né? Vamos dizer assim. Então, a pergunta que eu tinha feito para mim foi como Jesus pode nos ajudar com a nossa dor. Eu devo responder-lhes a partir da maneira como Jesus é apresentado na Escritura Sagrada. Ele é apresentado como um homem de dores. O profeta Isaías, falando da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus, 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías, no capítulo 53, fazendo um retrato do sofrimento de Jesus, que envolve não somente a sua crucificação, a sua vida toda, porque encarnar-se, tornar-se humano para Jesus aqui, embora ele não tivesse pecado, ele nasce sujeito ao mundo caído. Então ele herda no seu corpo, né, os efeitos do pecado, embora ele não tivesse natureza pecaminosa. Então isso significa dizer que nosso Senhor estava sujeito a adoecer, sujeito a morrer, sujeito a chorar, a sofrer, tal como acontece com os homens desde que o pecado entrou no mundo. Então, Isaías diz assim no capítulo 53, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. No capítulo 53, versículo 5, Isaías diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus pode nos ajudar, meus irmãos, porque ele sabe o que é sofrer. Nós temos um Salvador que entende a dor do sofrimento, que entende o desprezo, que entende as dores que acometem a alma. É por essa razão, inclusive, que os evangelistas fazem questão de registrar a sua angústia antes de ser crucificado. Lá no Getsemane, Jesus, então, quando está apenas com seus discípulos, mais especificamente os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João, ele diz para eles assim, capítulo 14 de Marcos, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele se adianta, se prostra junto a uma pedra, ele começa a orar dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ele está prestes a experimentar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Isso lhe traz angústia na alma. Lucas, quando registra esse momento, no capítulo 22 do seu evangelho, verso 4, Lucas diz que Jesus, estando em agonia, orava intensamente e nos disse que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu li há algum tempo atrás, no livro do reverendo John Stott, A Cruz de Cristo, comentando essa passagem aqui, ele põe um registro médico, analisando o que acontece quando alguém está em profunda angústia
podendo, inclusive, trazer efeitos psicossomáticos no corpo, de modo que, de fato, dos poros da pessoa podem lapejar sangue, né, gotas de sangue, junto com o suor. Então, isso aponta para o fato de que Jesus sofreu amargamente angústias na sua alma, nesse momento em que ele está prestes a se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. Então, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é a dor da alma. E me consola saber que o autor da carta aos Hebreus nos diz que é esse sacerdote que nós temos que intercede por nós. Hebreus capítulo 4 nos diz que nós temos um sumo sacerdote. Aliás, o texto diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Na verdade, nós temos um que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança e sem pecado, e ele hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. De maneira que nós podemos ter o auxílio, a ajuda, o amparo dele em nosso sofrimento, em nossa angústia. Eu fico pensando, inclusive, que nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou profundamente isso quando ele se deparava com pessoas que sofriam. Por exemplo, vocês lembram aquela passagem no capítulo 7 de Lucas, quando Jesus vai chegando na cidade de Naim e vem saindo um cortejo fúnebre de uma mãe viúva que só tinha um filho morto, prestes a ser sepultado. As pessoas saíam da cidade para sepultá-lo fora, e a mulher vinha angustiada, e nosso Senhor, diz o texto sagrado, que ele se aproximou do cortejo, e o texto diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e ele disse: não chores. E Jesus faz algo que nenhum judeu comum fazia. Ele toca no esquife, colocando-se à mercê de se contaminar, à luz da cultura judaica, né? Tocar num corpo morto era se sujeitar a se contaminar cerimonialmente. Ele toca no corpo morto e ele traz a solução para a angústia daquela mulher. Então, não sei o que os irmãos sofrem, eu sei o que eu sofro muitas vezes, e nesse tempo eu me consolo com o auxílio que o Senhor me oferece. É um amparo que Ele me oferece. Eu estou falando do ponto de vista da nossa experiência cristã, não estou dizendo que é a única saída que a gente tem. A gente busca ajuda, busca ouvidos de pessoas que estão prontas a nos ouvir, a gente busca ajuda de psicólogo, a gente busca ajuda pastoral, a gente busca ajuda de pessoas amigas, de medicamento quando é o caso. Mas eu estou dizendo que um recurso que nós não podemos negligenciar é o recurso que o Senhor nos oferece. Como é bom saber que nós temos a ajuda que vem dele. Eu diria, inclusive, para concluir, que Jesus sabe, inclusive, o que significa ser tentado ao suicídio. Não sei se vocês lembram quando ele está depois de 40 dias jejuar, depois de ser tentado pelo diabo no que diz respeito a transformar pedras em pães para saciar a sua fome. Tem um momento que ele é levado ao pináculo do templo e Satanás diz assim: se tu és o Filho de Deus, salta daí. Prova que você é o Filho de Deus, pula daí, porque está escrito que Deus vai mandar anjos para te proteger. Isso foi uma tentação, não tenha dúvidas disso. E o que é que responde nosso Senhor? Nosso Senhor responde ao diabo dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então até isso, até pensamentos de morte, até tentação de nós tirarmos nossa vida, Jesus passou por isso quando naquele pináculo Satanás sugeriu que ele pudesse fazer isso, para poder mostrar aos outros que era o Filho de Deus antecipadamente. Então quando você for tentado nesse aspecto, sabe que você pode contar com a ajuda daquele que já ouviu alguém propor que poderia tirar a sua vida. Poderia saltar do pináculo, né? Uma coisa é a gente conhecer sobre o sofrimento, outra coisa é a gente sofrer. A experiência prática, ela nos prepara para muitas coisas da vida. Quando a gente lê os evangelhos, a gente tem que ter consciência que estamos lendo um retrato biográfico que tem suas limitações no sentido de material de escrita. O material de escrita era muito caro, então, evidentemente, eles não tinham como fazer um relato exaustivo da vida de Jesus, em todos os seus aspectos. Eles nem tinham esse objetivo descritivo. E é interessante que o próprio João, ele registra isso, deixa isso muito bem claro. Nem se todas as bibliotecas do mundo fossem usadas, não seria capaz de conter tudo aquilo que fora feito por Jesus, que Jesus disse, ensinou e viveu. E é interessante que mesmo diante de um registro que tem que ser mais direto, mais contido, haja um versículo do próprio Evangelho de João, João 11:35, simplesmente para expressar: Jesus chorou. Isso é muito significativo.
é dedicado um espaço dentre o Evangelho de João, dentre todas as coisas que Jesus fez, dentre todos os milagres que Jesus fez, para dizer: Jesus chorou. Esse homem de dores chorou. Ele se compadece diante da tristeza humana. Ele entende a tristeza humana. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 13, aquela passagem bastante conhecida, a parábola do semeador, ele vai tratar sobre sementes que são lançadas em diferentes locais, no meio do caminho, na pedra, entre espinhos e no solo fértil. Os discípulos, evidentemente, ficam confusos diante daquela linguagem de Jesus, e o pergunta a respeito do que seriam cada um desses solos. E Jesus vai explicar cada um deles. Em especial, eu queria me ater, até por questões de tempo, ao solo espinhoso. Jesus vai dizer que esses solos são as preocupações da vida. São muitas as preocupações da vida, inclusive para quem sofre com algum tipo de transtorno, de algum transtorno mental, este tem uma preocupação muito significativa. Preocupação esta que, se não for tratada, e se necessário medicada, pode inclusive atrapalhar a maneira como nós nos comportamos no nosso viver cristão. É descrito que a semente lançada entre o espinheiro era sufocada. Um sentimento bastante comum, creio, para quem sofre com esse tipo de dor. Se sente sufocado, pressionado. E é importante que tenhamos essa consciência de que Jesus não apenas entende o nosso sofrimento, mas ele trouxe um antídoto para todo e qualquer sofrimento, que é propriamente a sua graça. Nós devemos encontrar no Senhor os motivos para nos alegrar, para uma alegria que é apresentada nas Escrituras como sendo irrestrita, não tem fim. Aqui nós vimos que a tristeza tem fim. E a tristeza não apenas tem fim, ela tem finalidade. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A tristeza tem um propósito, o sofrimento tem um propósito, ela pode ser utilizada por Deus como meio de nos trazer uma maturidade, um desenvolvimento na fé. Como eu mencionei no começo, experiência nos ajuda a viver de maneira prudente. E é por isso que a gente deve ter essa consciência de que nós temos um Deus por nós, que sentiu as dores que sentimos, que se compadeceu dessas dores e que trouxe o antídoto para elas, sendo Ele próprio esse antídoto. A sua graça nos basta, independente das circunstâncias. Nesse sentido, eu queria passar a discussão. Eu queria passar a discussão adiante, de volta para a Patrícia e a Ayana, para que elas pudessem nos explicar um pouco sobre os mitos a respeito do suicídio e, evidentemente, trazer à luz a verdade. Eu coloquei aqui alguns mitos que eu acho importantes trazer para vocês e a gente falar um pouquinho sobre. Eu vou falar de forma mais rápida para a gente avançar, né, no nosso diálogo aqui. Então, o primeiro mito que eu coloquei aqui é esse: quem vive ameaçando se matar nunca faz, né? Então, isso aí já é perceptível, acho que todo mundo sabe que isso não existe, né? Como aquele ditado que diz: cão que ladra não morde, né? A gente sabe que quem está ameaçando, quem está falando em se matar, está dando sinais ali de uma possível ideação, né, suicida. E, assim, a gente tem que entender que o suicídio, muitas vezes, ele é premeditado. Então, se a pessoa está falando, ela pode também estar premeditando e chegar a executar, né? Outro mito é que o suicídio ele não pode ser prevenido. E hoje, nós já sabemos, inclusive lá na CVV, né? Fala bem sobre isso, as estatísticas, tem tudo lá. Fala que 90% dos casos de suicídios poderiam ser prevenidos, né? A gente sabe que tem casos relacionados a transtornos, que podem também ser prevenidos com o acompanhamento, devido tratamento, e também tem casos relacionados à impulsividade, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Mas, ou seja, isso é um mito, né?
a gente já falou sobre falar sobre o suicídio, vamos lá. Aí tem um mito que eu trouxe para vocês, que inclusive, infelizmente, algumas abordagens teóricas dentro da psicologia, por exemplo, a psicanálise, que eu gosto muito, mas tem algumas coisinhas que nem tudo a gente, né? O suicídio é uma decisão individual, então a pessoa tem o direito de exercer o seu livre-arbítrio, né, de decidir. Então, existe isso também, né, dentro de uma forma filosófica de ver, né, o suicídio. E aí a gente também discorda disso, e a maioria também, né, dentro da psicologia discorda, né, isso é um mito. Como muitas vezes uma pessoa que está de forma inconsciente ali, ela vai saber se ela está exercendo livre-arbítrio, direito, além de que a gente cristã, a gente sabe que quem deu a vida é Deus e só Ele tem, né, o direito de tirá-la, né? Além disso, dentro da ciência, existem pessoas, por exemplo, que estão com transtornos que a gente vai falar mais na frente, que fica totalmente apático, né? Há um embotamento afetivo. Então, como essa pessoa vai entender conscientemente que ela está decidindo por isso? Né? Além de atos, como a gente falou, de impulsividade. Então, não. Né? Isso aí é um mito, né? A pessoa ela precisa de ajuda, não é normal estar se sentindo assim, então é sinal de que precisa de um tratamento para que ela venha voltar a sentir bem-estar, né, prazer em viver. Outro mito é que quem supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. E a gente sabe que também não é verdade, né? A verdade é que essa pessoa ela pode sim tentar outras vezes. E também é um mito dizer que a pessoa tentou uma vez suicídio, ela vai tentar para sempre. Não, isso também é um mito. Não quer dizer isso. A pessoa às vezes tentou ali, mas ela teve um acompanhamento, uma rede de apoio, um suporte, e ela conseguiu superar, né? Isso aí, e possivelmente ela não tenha mais. Mas também não quer dizer que também nunca possa ter, né? E outro mito que eu coloquei aqui é quem se suicida, que esse termo, né, está sendo muito falado, quem se suicida é fraco. Então, o próprio o pastor Weber aqui trouxe tão explicadinho, né, sobre essa questão, principalmente para a gente que é cristão, né, que acredita, que tem essa fé, e a gente sabe que a gente passa por situações difíceis. Então, assim, eu não diria que uma pessoa que comete suicídio ela é fraca, mas eu diria que é um ato de desespero, né? Nem é um ato de covardia e nem de coragem, como algumas correntes podem pensar, mas é um ato de desespero, né? E que pode ser prevenido. Explica, por favor, o que é CVV. Muita gente pode não saber. CVV. Sim, o Centro de Valorização à Vida, né? A gente só coloca assim CVV lá no Google, que vai aparecer lá. E lá tem esse suporte, né? A gente vai falar até no final, né? Sobre meios. Esse suporte. Se você está se sentindo ou conhece alguém que está sob o risco, você pode acompanhar essa pessoa e fazer logo essa comunicação com a CVV, né? Que eles dão todo o suporte, todo o amparado. Seguindo adiante aqui com a nossa conversa a respeito desse assunto, eu queria agora saber novamente do pastor, né, como que nós, então, como cristãos, devemos lidar com pensamentos suicidas? Igor, se você me permitir, eu queria responder do ponto de vista da nossa fé aqui, como cristãos, mas eu queria também partilhar com vocês essa resposta aqui, certo? Vocês são psicólogas cristãs, Igor também é seminarista, teólogo. Vamos tentar fazer aqui uma mesa redonda sobre essa questão. Faça como fez aqui alguém que mandou por João. Mande sua perguntinha para cá. Ninguém vai saber, ninguém vai dizer que foi você. A gente vai partilhar a pergunta, tem muito o que falar sobre suas dúvidas aqui, tá certo? Bom, eu quero começar então apontando para o fato de que o pensamento sobre a morte, desejo de morrer, ele pode ser motivado por razões diversas. A pessoa pode pensar na morte porque está com depressão, por questões hormonais, dívidas, problemas de relacionamento, questões também de natureza espiritual. Nós, como cristãos, acreditamos que isso pode ajudar também a pessoa a entrar em crise dessa natureza. Em todo caso, meus irmãos, nós acreditamos que é preciso buscar ajuda.
Não é sensato ficar com esses pensamentos sozinhos. E eu penso que, vou falar aqui do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da Bíblia. Algumas concepções teológicas podem nos ajudar quando nós temos pensamentos nesse sentido. O primeiro pensamento que a gente tem que ter, a primeira concepção que a gente tem de ter, é saber que filhos de Deus podem também ser tentados nessa área. Eu já falei aqui sobre a experiência de Elias, sobre a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, que não era exatamente uma tentação para se suicidar, mas uma tentação que incidia nisso, né? Porque saltar de um pináculo, a parte alta de um templo, naturalmente ela representaria a morte, né? Então, se Jesus ouviu essa sugestão do diabo, nada impede que nós possamos ouvir também sugestões nesse sentido de sermos tentados nessa área. Então, saber que a gente pode ser tentado já nos ajuda, sabe? Saber que você não está só, saber que você não passa por isso só. Deixa eu dizer para você, mais pessoas passam por isso do que você pensa, certo? É muito consolador saber disso. Eu lembro que quando adolescente, eu me converti muito cedo, aos 15 anos, e eu passei por um momento assim, bem delicado, emocional naquele tempo, e me consolou muito saber que meu pastor, especialmente a esposa dele, que me aconselhou muito naquele tempo, Dona Neide, me ajudou muito a enfrentar aquele momento. Momento muito difícil. Eu trabalhava na Selby, que é uma empresa, companhia de energia antiga de Campina Grande, antes de ser privatizada. E Dona Neide foi assim um canal de Deus, ela poder dizer que passou pelo que eu estava passando, compartilhar seus pensamentos de tentação, de morte, essa coisa toda. Foi muito consolador ouvi-la e saber que outros cristãos passavam pelo que eu estava passando, certo? Eu penso que também é importante a gente lembrar que não é a vontade de Deus que nós busquemos a morte, certo? Não é a vontade de Deus isso. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se Deus nos quer dar a vida eterna, Ele quer que nós já desfrutemos aqui nesse mundo presente. Ela começa agora, não é depois da morte. Ela começa agora. Então, não é a vontade de Deus que nós busquemos a morte como saída. Os cristãos devem enfrentar a morte, devem desejar que Cristo venha para glorificar o seu corpo. E sabendo que se eles morrerem, o Senhor haverá de ressuscitá-los, porque vale a pena viver, irmãos. Também saber que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte para que nós tenhamos vida, para que nós vençamos também a morte. E por isso que Hebreus 2,14 diz que os filhos de Deus têm participação comum na carne e sangue. Jesus participou então dessas coisas para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Também saber que Jesus não rejeita quem busca ele. Nosso Senhor foi aquele que disse assim: todo aquele que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então a gente pode contar com a ajuda do Senhor em nossas lutas. Saber também que Jesus, Ele oferece vida eterna, irmãos. A gente tem que trocar o peso que angustia a gente pelo consolo que dá. Afinal ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso foi dito para pessoas não crentes, não. Isso foi dito aos discípulos. Mateus 11, foi dito aos discípulos: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então, se você se cansou, meu irmão, você está adoecido na sua alma, você pode contar com a ajuda daquele que lhe consola. Pronto. Eu acho até importante falar também sobre essa questão, né, de como é que se formam as ideações suicidas, inclusive, porque tem muito a ver com essa questão, né, de que por vezes essa pessoa ela se sente sozinha. Ela acha que não tem ninguém para ajudar, ninguém vai entender o que ela está passando, né? Então, os estudos mostram, na verdade, que o surgimento dessas ideações suicidas tem sido relacionado ao surgimento de pensamentos e sentimentos de fracasso de vida. Então, essa pessoa acha que ela já fez de tudo, ela não conseguiu o sucesso que ela queria, então a vida não faz mais sentido, né? É uma pessoa que às vezes está passando por uma sensação de desesperança também, ela não consegue ter boas perspectivas em relação ao futuro. Então, é importante falar sobre isso. E a questão do aprisionamento, que seria justamente essa pessoa que sente que ela está numa situação que não tem solução, ninguém pode ajudar ela, não tem saída. Então, por isso que a gente fala, né, de se fazer presente, né, para que a pessoa se entenda que não está sozinha e que a própria pessoa, né, se você é uma pessoa que está passando por isso, entenda que compartilhar é muito importante, porque você compartilhando, você vai tirar aquilo que está só na sua cabeça e vai compartilhar com outro, que pode também
oferecer uma ajuda. Então, acho que é importante falar sobre a formação dessas ideações suicidas, porque parece que ela está muito longe da gente. Né? Parece que nunca vai chegar um pensamento desse. Mas, às vezes, você está passando por uma situação, um sofrimento tão intenso, que, às vezes, você se pega numa situação de aprisionamento e desesperança. Então, é importante a gente também trazer essa questão, né? E tu vai falar? Ou eu já falo sobre os transtornos? Então, a gente continua um pouquinho sobre a questão dos transtornos, né? Porque ainda a gente tem na psicologia um manual diagnóstico de transtornos mentais. E o que seria um transtorno mental? Né? Ele é uma síndrome que é caracterizada pela perturbação clinicamente significativa na nossa cognição, na nossa regulação emocional e também no nosso comportamento. E isso gera uma disfunção nos nossos processos psicológicos, nos nossos processos biológicos e também no nosso desenvolvimento. O que tem a ver com o nosso funcionamento mental, né? Então, esses transtornos mentais, eles estão frequentemente ligados, associados a um sofrimento, né? Um sofrimento intenso, né? Que afeta também as nossas atividades sociais, profissionais. Então, tem todo afeta o nosso funcionamento social mesmo, nosso funcionamento laboral, enfim, nosso funcionamento emocional. Então, é importante a gente falar um pouco, eu vou falar da depressão e ansiedade, e Patrícia pode permanecer falando sobre os outros. Pronto. Pode ser? Porque na depressão, por exemplo, a depressão ocupa ainda, né? Em 2024, a OMS colocou que a depressão ainda é o transtorno mental mais diagnosticado entre todos. E ele é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, né? Ou então, pelo menos, são essas mulheres que têm buscado ajuda e conseguido o diagnóstico, né? Mas isso não quer dizer que os homens também não passem por isso, como a gente já viu. Então, a depressão, ela geralmente vem aí, a gente pode encontrar um diagnóstico quando essa pessoa tem um humor deprimido, então uma tristeza, um vazio, um sentimento mesmo de desesperança. Às vezes, em criança e adolescente, a gente pode diagnosticar uma irritabilidade também, que pode ser um fator. Essa pessoa tem uma perda ou desinteresse, uma perda de interesse, né, em atividades que ela já fazia. Ela tem uma apatia, né, também pode ocorrer uma alteração de peso. Pode ocorrer um distúrbio de sono, a pessoa tem insônia, ou tem um sono que não é regenerador, ou seja, ela dorme, mas ela não descansa. Tem fadiga, tem sentimentos de inutilidade ou culpa, né, que é uma autoavaliação negativa, sentimentos muito negativos em relação a si mesmo, crenças, né, que a gente fala. Dificuldade de concentração também pode ser um sinal de depressão. E os pensamentos, né, de ideação de morte e tentativas também. E a depressão, ela tem um impacto funcional, ou seja, essa pessoa tem um sofrimento tão significativo que vai vir aí um prejuízo social, profissional, em várias áreas da vida dela. Então, é importante que a gente pense nesse sentido também. Eu posso complementar isso aqui? Sim. E assim, falando da depressão, né, que é um transtorno que está lá, né, no ranking, né, de diagnósticos encontrados em pessoas que tentam suicídio ou que chegam ao suicídio, né? A depressão como um transtorno do humor, ela está lá na primeira fila, né, na primeira linha. Como a Iana falou, ela afeta tanto, né, que em termos da sua vida pessoal, muitas pessoas relatam que sentem como se elas tivessem uma malha de chumbo aqui, ó, nos ombros, um peso enorme, como se estivesse arrastando correntes, porque é um cansaço, é uma fadiga crônica, né? E a gente tem que entender que ela age também no nosso cérebro, de modo que há uma baixa, né, também nos neurotransmissores, não apenas mais isso, porque antigamente se dizia que antigamente não, há um tempinho atrás, eu acho que há um ano e pouco, se dizia que a depressão, o fator da depressão era apenas a baixa dos neurotransmissores, da serotonina, da dopamina, né, noradrenalina, que são responsáveis pelo humor, pelo prazer, pela felicidade. Mas hoje já existem pesquisas e artigos científicos, não só isso, né, não apenas isso, ou seja, a depressão está para além, que a gente ainda vai ter muito o que estudar, né, cientificamente. Mas, ou seja, há uma baixa nesses neurotransmissores. Então, também é algo físico, né? É uma doença que as pessoas, às vezes, não levam a sério. Então, por isso que a pessoa tem esse rebaixamento no humor, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair de casa, né? É tão difícil. Essa apatia também. A pessoa, não adianta você chegar para uma pessoa com depressão e ficar dizendo para ela, fulano, olha a vida de Cicrani, passa por isso e isso.
pessoas que passam por tal sofrimento, né? Portanto, não adianta essa pessoa, ela perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque há, né, essa apatia. Então, a pessoa ela só consegue enxergar o sofrimento dela, a dor dela, o que ela está passando. Né? Então, não adianta esse tipo de fala. Né? E é importante a gente considerar muito, muito mesmo a depressão. Porque quando uma pessoa tem um câncer, por exemplo, a gente não vai chegar lá e dizer para aquela pessoa, levanta dessa cama, isso é falta de força de vontade, né? A gente não vai dizer isso, porque a gente entende que é uma doença que precisa de tratamento, de quimioterapia, de radioterapia, de outros acompanhamentos. Então, a depressão, ela também é assim, ela também precisa de um acompanhamento médico, né? Ela também precisa de uma medicação, muitas vezes, para estabilizar, para regular essa química cerebral, né? E aí, depois, a pessoa com acompanhamento psicológico, um aconselhamento, fazendo parte de grupos, como a igreja né, um lugar de pertencimento importante, essa pessoa vai se reestruturando, se restabelecendo e melhorando, né? E acho importante até a gente falar também sobre a depressão pós-parto, por exemplo, que é um tipo de depressão que não é muito falada, e às vezes as pessoas até veem de uma forma negativa, né? Como assim essa mulher teve um filho e ela não sente o desejo de se aproximar desse filho? Como assim que se esse amor de mãe é tão intenso que ultrapassa qualquer coisa assim? Mas a gente precisa entender também que nesse processo pós-parto a mulher também está passando por uma desregulação dos hormônios, né? Na mente dela, dos neurotransmissores. Então existe também esse tipo de depressão que precisa de tratamento também e que essa mulher muitas vezes ela passa por situações de ideação suicida, ela está passando por privação de sono. Então, é importante a gente também focar nesses outros tipos de depressão que parece que não existem, né? Depender do momento que você está passando. É mais assim, é muito visto como é uma dificuldade porque é difícil mesmo o puerpério. Mas existe a depressão pós-parto, existem depressões até que vêm de fatores sociais mesmo, né? Pessoas que estão passando fome, que estão passando dificuldade. Como é que essas pessoas elas vão ter, às vezes, a vontade, né, de viver, a vontade não sei, procurar outros recursos. Às vezes ela se encontra numa situação de aprisionamento tão grande, mas às vezes o fator é social, às vezes ela está passando por fome, ela não tem um lugar, ela não tem saneamento básico. Então a gente também precisa prestar atenção nesses outros fatores, né, que vão além. Sim, por isso que é multifatorial a depressão, né? Assim, a gente não pode vir como não existe uma receita, né, com uma causa só. E a gente também quer falar sobre a ansiedade, né? Que existe uma diferença de medo e ansiedade. Então, o medo é aquilo que você sente quando você tem uma ameaça real. Então, por exemplo, se você foi assaltado numa rua, você não vai querer voltar naquela rua porque aí você tem um medo de que existe outro assaltante ali e que você vai passar pela mesma coisa. Mas a ansiedade, ela é uma antecipação de uma ameaça futura que talvez nem exista. Então, é muito importante a gente falar sobre a ansiedade nesse sentido, né? Porque ela é diferente do medo. Então, a ansiedade, ela vem com a preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva mesmo, né? Que até causa muitos resultados assim fisiológicos mesmo. É uma pessoa que tem, às vezes, dificuldade de controlar essa preocupação. E tem muitos outros sintomas associados, né? Como a inquietação, é uma pessoa que está com cansaço muito fácil, assim, fica fadigada muito fácil. É uma pessoa que tem dificuldade de concentração, tensão muscular, a perturbação do sono. Então, assim, a ansiedade e o medo por si só, eles existem. Mas quando a gente fala de um transtorno, a gente fala de algo que tem impacto funcional, ou seja, é uma coisa que tem impactado, é um sofrimento que tem impactado sua vida de forma social, no seu trabalho, em vários âmbitos, né? Então, a ansiedade, ela também é um transtorno, né, que é muito comum, que é o que a gente chama de transtornos mentais comuns, né, hoje em dia. Ansiedade e depressão. Sim. E assim, é interessante que está sendo observado que a depressão ela está vindo como uma comorbidade da ansiedade. E antes era pensado diferente, assim, né? A depressão, ela vinha, assim, sozinha, né? Vamos dizer. Mas agora está sendo muito associado que as pessoas começam com a ansiedade, aí desenvolvem as crises de ansiedade, aí a fobia social, medo de estar com muita gente, aí depois o transtorno do pânico, né? Que é aquela crise que você já o coração acelera, falta ar, você tem dificuldade de respirar, né? E aí começa a ficar gelada as extremidades, as mãos, um tremor.
uma tontura, né, uma despersonalização aí, e a pessoa, por isso, atrapalhar a qualidade de vida dela, ela começa a se isolar em casa, começa a diminuir de fazer atividades que fazia, de sair, a pessoa começa a entrar num estado depressivo. Então, ela está vindo muito associada com uma comorbidade, né? Mas outros transtornos, assim, dentro da nossa estatística, que são fatores, né, para o suicídio que foram encontrados, o primeiro, como a gente falou, são os transtornos de humor, né, e principalmente a depressão. A gente tem também os transtornos por abuso, né, de substâncias como álcool e drogas, né. Existe uma estatística aí que eles estão em segundo lugar no ranking de causas, entendeu? Também nós temos os transtornos que estão dentro da psicose, por exemplo, a esquizofrenia, né? Que eu acho que vocês já ouviram muitos relatos de pessoas que escutam vozes, né? Ali tem esses delírios, as alucinações, né? Tanto visuais como auditivas, e as pessoas escutam ali aquelas vozes, vão lá, cometem o suicídio. Também temos a ansiedade, né, e alguns transtornos de personalidade. E dentro deles estão os dois principais transtornos de personalidade que estão lá, né, na maior probabilidade de cometer suicídio, que é o borderline e o transtorno bipolar. E aí o borderline é uma loucura até estudar esse transtorno, né? Porque o próprio nome dele já diz, é um nome que foi cunhado pela psicanálise, e esse borderline, né, essa borda, significa fronteiriço, ele está entre a fronteira, né, do neurótico, Freud lá, quando cunhou, né, do neurótico à psicose, ou seja, ele está ali naquele limiar, né? Tem coisas que são da nossa vida, né, cotidiana, mas ele está beirando ali uma psicose. E é uma pessoa muito impulsiva, a pessoa que é borderline, impulsiva demais, uma baixa autoestima também, uma carência afetiva enorme, então joga toda a expectativa de carência em cima do outro, né, demanda do outro que supra essa falta, esse vazio. Tem picos, né? E aí essa pessoa, ela é passível de cometer suicídio pela questão da impulsividade. Do mesmo jeito, a pessoa bipolar, né? Cheia de manias, pessoas que têm manias, que têm picos de esperança, picos de desesperança, que também são suscetíveis de cometer o suicídio. E lá no finalzinho, né, das estatísticas, existem aqueles casos por exemplo, de suicídio que não tem diagnóstico. E esses são os que me chamam muita atenção, porque são os casos tratados como os casos de impulsividade, que são, como a Iana falou lá na frente, é aquela pessoa que passa por uma situação, por um evento negativo, por uma situação difícil, por momentos de sofrimento, né, como se foi falado aqui, e aquela pessoa não enxerga uma saída ali. Né? Muitas vezes não teve uma rede de apoio, não teve uma pessoa que chegasse junto, e aí entra o nosso papel como igreja, né? Chegar junto dessas pessoas, né, para acolher. E a pessoa, por um ato de impulsividade ali, por se sentir aprisionada, sem conseguir ver uma saída daquela situação, ela chega a cometer suicídio, né? Então, esses são os principais fatores, né, e diagnósticos relacionados ao suicídio. Deixa eu fazer uma pergunta, Igor, antes de você aqui, curiosidade minha mesmo aqui. Nós temos visto muitos pastores acometidos de burnout. Né? Essa pronúncia? Comentem, por favor, sobre esse problema. Então, a gente está vendo muito, né? O burnout, eu chamo burnout, eu também não sei falar muito bem nessa pronúncia, né? Eu sou péssima, qualquer palavra em inglês, mas a gente tem visto muito, né? O líder espiritual, o pastor, ele não está livre disso, assim como qualquer outra pessoa que esteja num ambiente de trabalho, né? Também é um trabalho, né? Está desenvolvendo uma atividade que demanda, que também traz estresse. Vocês imaginam o tanto de caso que chega para um pastor e as diversas situações que ele tem que lidar né, com isso aí. Então, de alguma forma, isso traz um esgotamento mental, né, que é o burnout. E um estresse muito grande que causa todos esses sintomas que a gente falou, né? Essa fadiga, né, esse cansaço. E depois que isso vai alterando a nossa química cerebral, aí vai mexendo com todos os outros neurotransmissores e a gente vai tendo uma baixa no humor também.
quando menos esperar, a pessoa não está mais conseguindo enxergar motivação, alegria, né? E, infelizmente, acontece de, às vezes, chegar a passagem do ato, né? Você quer...